continuando então, para a gente poder entender como que funciona essa formação de imagens aí, no caso da óptica, tá? O microscópio óptico ele usa lentes convergentes, tá? Aquelas que dirigem a luz para um ponto focal, que seria esse Fzinho que está na imagem aí, tá certo? Então, imagina aquela setazinha laranja ali, apontada para cima, ela incide luz sobre ela e ela reflete essa luz e essa luz passa pela lente ali convergente. E aí o que vocês vão ver é a formação de uma imagem real, que é a imagem invertida, é a seta de cabeça para baixo. Só que essa seta ela é pequena, tá? Isso seria uma das situações que a gente tem para a formação de imagem. No caso aí, uma imagem real, que é a imagem invertida. Essas linhas em azul aí seriam a propagação das ondas de luz, dos fótons de luz, que partem da pontinha da seta, tá certo? Então, se vocês lembrarem lá da óptica, tá? A gente tem essa passagem dessas ondas, a gente só pegou duas pela lente, e uma passando pelo ponto focal e outra passando pelo eixo lente, e essa linha que a gente considera aí como sendo o eixo óptico, o cruzamento dessas duas linhas do outro lado ali da lente é onde começa a formação da imagem do outro lado da lente, tá certo? Então, a primeira situação seria o encontro desses chamados raios notáveis aí, formando uma imagem real. A segunda situação é em que esse objeto se localiza em cima do ponto focal. Quando esse objeto está em cima do ponto focal, não há formação de imagem, tá? E a terceira situação seria a formação do que a gente chama de uma imagem virtual. Se a gente observar ali, esses raios ali, eles se cruzam do lado oposto à primeira situação, onde tinha a imagem real. Agora a gente tem o que a gente chama de imagem virtual. Do outro lado da lente, esses raios eles não se cruzam. Então não há formação de imagem. Só que eles se cruzam do outro lado, anterior ao objeto que a gente está observando, aquela seta laranja menor. E aí forma uma seta muito maior, ou seja, você tem uma ampliação dessa imagem. Então, a partir daí, a gente entende mais ou menos como que funciona o microscópio óptico. Ele trabalha através de lentes convergentes para ampliar as imagens que que a gente está querendo observar, tá certo? Então aqui, ó, você tem aqui um microscópio de projeção, tá? Simples, de 2 estágios, ou uma objetiva e uma projetora. E aí você tem o objeto o objeto localizado em O. Aí você tem a formação de uma imagem real desse objeto em B. A lente projetora pega esse objeto invertido e amplia ele no ponto C, tá certo? Então, a objetiva ela fornece uma imagem invertida no ponto B, cuja ampliação dessa imagem é dada por essa diferença de distâncias aí, V1 menos F1 sobre F1. A lente projetora ela projeta uma imagem no ponto C, cuja ampliação é dada por V2 menos F2 sobre F2, tá certo? E essa imagem aí com ampliação total em ponto C, tá certo? E aí o que acontece? O aumento, tá? Esse M aí é dado por essa relação aí, tá? Que seria a equação das lentes aí, tá bom? Então, aqui está o sistema, a montagem de um microscópio óptico de transmissão e de projeção, um microscópio óptico de transmissão e de reflexão, tá certo? Onde você tem a fonte de emissão de fótons, e esses fótons incidem sobre a amostra e a gente observa as características da superfície da amostra. Uma amostra
ela passa através da... Desculpa, uma luz passa através da amostra e o outro, a amostra reflete essas ondas de luz branca aí. Tinha um que eu tinha que ter mostrado aqui depois desse, eu vou ver onde é que ele está aqui, que fala sobre o aumento. Eu acho que está mais à frente ali. Então, o poder de resolução ou a capacidade de ampliação desses microscópios ópticos foram alcançados, tá certo? Então, esses microscópios ópticos, eles utilizam aquilo que é visível ao olho humano, que é a luz branca, que vai do violeta ao vermelho, 370 nanômetros até 750 nanômetros, e quando a luz ela passa por essas lentes, ela sofre o que a gente chama de fenômeno de difração. É aí que surge o limite de resolução desses equipamentos, tá certo? Deixa eu só colocar aqui uma animação aqui. Deixa eu ver aqui onde é que está isso, captura de janela aqui. Aqui tem um site chamado PET. Esse site ele tem diversas simulações em física, tá? Depois, quem tiver curiosidade, pode visitar o site que vai ter diversas animações lá que buscam explicar os fenômenos físicos aí. Então, a gente vai ver, deixa só eu mudar aqui a janela. Aqui, vamos passar aqui por difração. Esse fenômeno de difração, o que acontece? Você tem aqui um orifício por onde a luz vai passar. Deixa eu só ligar aqui, ó. Aqui a gente está na luz vermelha, 780 nanômetros, tá? E aí, quando a luz ela passa por esse orifício, vou colocar no diâmetro menor aqui, ela forma, num anteparo, um disco central com bastante densidade e outros círculos concêntricos, tá? Só aumentar aqui que a gente vê mais círculos aqui, ó. Pronto. A gente vê outros círculos concêntricos. O que acontece nisso daqui? Você tem a interferência construtiva e destrutiva das ondas eletromagnéticas, da luz branca. E aí forma essa figura no anteparo aí. Esses pontos de máxima intensidade e mínima intensidade. Isso se dá pelo fenômeno de interferência e é o que a gente considera como fenômeno de difração aí, quando a luz ela passa por um orifício bem pequeno, tá certo? Quando ela passa aqui nesse orifício, esse orifício ele funciona como uma fonte de luz, uma fonte pontual, tá certo? E esse disco aqui, que é formado ali, ele é uma função do comprimento de onda. Se a gente diminuir o comprimento de onda, a gente diminui esse disco central, de máxima intensidade aqui. E aí, por isso que a gente tem lá que, devido ao fenômeno de difração, a gente atinge o limite de resolução do microscópio óptico, porque o comprimento de onda atingiu o comprimento menor possível. O menor disco que podia ser formado é esse daqui, com a luz violeta, tá certo? E existe uma relação também sobre esse diâmetro em função do diâmetro da abertura. Quanto maior a abertura, menor o disco central lá. Porém, você tem aquela... A observação desse disco ela fica um pouco prejudicada. Você diminui o diâmetro para poder visualizar esse disco central aqui, tá certo? E quanto menor o diâmetro, maior a projeção desse disco central, tá certo? Deixa eu voltar lá. Aqui. Deixa eu só desligar aqui. Então, esse é o que a gente conhece como... Opa, peguei errado. Aqui. Esse é o que a gente conhece como fenômeno da difração da luz, tá certo? Quando ela passa por um pequeno orifício, que seriam as lentes que a gente utiliza, no caso da microscopia. Então, esse disco central aqui, que a gente observa nesse fenômeno de difração, é o que a gente chama de disco de Airy, tá certo? Quanto menor a abertura, que é o que a gente viu na animação lá, maior é o ponto central do disco de Airy, tá certo?
diâmetro do ponto central é inversamente proporcional ao diâmetro da abertura. A gente viu na animação lá, tá certo? Deixa eu ver a próxima aqui. Então, ó, o efeito de difração ele limita a resolução de um microscópio porque a luz de cada pequeno ponto do objeto sofre difração. Então, quando a luz incide sobre o objeto, no caso do microscópio de reflexão, a luz ela incide e é refletida por cada ponto da superfície do material. Cada ponto onde a luz incide funciona como uma fonte de luz, tá certo? Então, esses pontos que a gente está observando, dependendo da proximidade, devido a esse fenômeno da difração da luz, a gente não observa esses pontos, que é a questão da resolução do equipamento. Aqui, ó, deixa eu tirar minha cara feia aqui, para vocês verem a imagem toda. Então, o que acontece? Você tem aqui uma fenda, tá? Onde você tem dois pontos emitindo luz, o S1 e o S2. Quando esses pontos eles estão distantes um do outro, você tem no anteparo a observação da reflexão desses dois pontos aí, S1 e S2, distintamente, separados. Se vocês observarem na primeira imagenzinha ali, você tem dois pontos de disco central aí, disco de Ayre sendo observados. Agora, à medida que esses pontos se aproximam, você começa a não mais observar esses pontos distintos. Você começa a observar esses pontos bem próximos, até chegar um momento em que eles estão tão próximos que você observa como sendo um único ponto, tá? Isso é o que a gente o que a gente tem na microscopia que limita a resolução, a resolução do equipamento, que é a difração da luz. Deixa só eu ver aqui, vamos ver uma outra animação aqui. Aqui, deixa eu entrar aqui, deixa eu voltar aqui. Não, volta aqui. Deixa eu voltar lá para a animação, onde a gente consegue ver essa questão das duas fendas aí. Vamos usar esse arranjo, essa animação que eles fizeram aqui para nossa situação, tá? Então, coloquei duas fendas, que seriam dois pontos luminosos. A largura das fendas eu vou colocar o mínimo, tá? Que seriam dois pontos que a gente estaria observando pela microscopia óptica. Então, a gente vai colocar aqui que é luz que está sendo emitida, tá certo? Isso aqui são as ondas eletromagnéticas partindo. E ele mudou tudo aqui. Vamos voltar aqui. Você tem aqui aonde um ponto central, se fosse uma fenda só, mas a gente tem duas fendas, que seriam dois pontos luminosos aí. Duas características da superfície. Se esses pontos eles estiverem dentro de uma separação que seja dentro do limite de resolução que a gente vai observar, a gente consegue observar esses dois pontos separados, tá? Devido a essas interferências construtivas e destrutivas, como esses pontos eles estão separados numa dimensão maior do que a capacidade que esse comprimento de onda tem de separar esses pontos aí, a gente consegue observar. A partir do momento que esses pontos começam a se aproximar, agora você tem duas características distintas aí da superfície. Seria aquela segunda imagem ali, onde a gente começa a ver eles... a segunda imagem seria mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Está muito próximo. Mas o caso da gente, a situação onde a gente veria esses dois pontos como sendo um só, seria essa situação aqui, tá? Eles estão tão próximos que a luz ela não consegue distinguir eles por causa do fenômeno da difração, tá certo? Se a gente separa aqui, começa a criar uma certa confusão aí, você vê um objeto só sendo projetado aí, no caso da tela, ou a gente na observação da nossa visão, tá certo? Deixa eu voltar lá. Então, essa animação,
ela mostra para a gente o que a gente observaria no microscópio. Sempre confundo aqui, voltando aqui. Então a animação ela mostra para a gente a situação aqui, ó, a distinção desses dois pontos. Eles começam a ser observados como um ponto só até chegar a um único ponto. A gente não consegue distinguir. E aí, duas fendas elas são distinguíveis se o ponto máximo de uma figura de interferência coincidir com o ponto mínimo da outra. Tá certo? Então, a gente tem aqui esse raio desse disco central, ele é dado por essa relação aí, que a gente conhece como relação de Abbe, onde esse raio é dado por 0,612 vezes o comprimento de onda da radiação que a gente está usando, o índice de refração do meio e o ângulo de projeção dessa radiação luminosa aí, tá certo? Voltando aqui. Então, o que acontece? A capacidade de resolução de um microscópio é observada através do raio de máxima intensidade desse disco de Eide, desse disco central. Então, se a onda que a gente está utilizando, ela tem um comprimento de onda muito pequena, a gente consegue distinguir essas duas características. Se esse comprimento de onda começa a aumentar, vai favorecendo esse processo aí da difração, e aí a gente não consegue distinguir esses dois pontos, tá? Então, a resolução por definição é a capacidade que um sistema analítico tem, porque não é só a microscopia que tem a resolução, mas qualquer sistema analítico ele tem a resolução, a capacidade de resolução definida, quando ele consegue distinguir duas características adjacentes, tá? O raio-x tem um limite de resolução, a microscopia de transmissão, ótica, de força atômica, todas as técnicas têm técnicas de investigação química, que a gente vê em caracterização 2, todos eles têm um limite de resolução, que chega ao ponto de o equipamento não mais conseguir distinguir características muito próximas, sejam elas características da superfície ou características de intensidade do sinal que está sendo monitorado, tá bom? Então aqui, ó, o que acontece? Na microscopia óptica, se a gente utiliza a luz violeta, que eu acho que lá em cima está errado, eu coloquei 370, mas agora eu estou em dúvida se é 380 ou 370, a luz violeta, mas isso é só vocês consultarem um livro que a gente consegue tirar essa dúvida. Utilizando uma radiação violeta, a gente consegue atingir um raio do disco de Eide de aproximadamente 0,172 micrômetros para o microscópio óptico, ou aproximadamente 200 micrômetros, como eu tinha falado para vocês mais, acho que na outra aula, quando a gente viu aquele quadrinho do limite da capacidade de resolução dos diferentes equipamentos aí que a gente está vendo. Então, utilizando essa relação de Abbe, a gente consegue observar o raio desse disco central. Então, qualquer característica que tiver mais próxima do que esse 0,72 micrômetros, a gente vê como um ponto só. Então, o microscópio óptico ele atingiu o limite de resolução, ele não mais distingue características muito próximas. Foi aí que deu o pontapé para o início do desenvolvimento da microscopia eletrônica, onde passou-se a utilizar elétrons com comportamento ondulatório para atingir a superfície da amostra. Então aqui a gente tem imagens do lado direito, do lado esquerdo, microscopia óptica em vermelho, circulado por vermelho, e do lado direito, microscopia eletrônica de varredura, que eu circulei de azul. Tá? Então, isso aí é um semicondutor de óxido de cobre, ítrio e bário, tá certo? Aonde a primeira linha tem a imagem com aumento de 70 vezes, a segunda de 300 vezes e a terceira linha, que o microscópio óptico ele não chega a 1.400 vezes, a gente tem uma imagem de 1.400 vezes da superfície desse semicondutor. E aí o que vocês observam na segunda imagem de 300 vezes da microscopia óptica, em vermelho ali, que está circulado por vermelho, da esquerda? A gente observa que a nitidez das características superficiais
ela começa a ser perdida. Quando você observa a mesma região na microscopia eletrônica de transmissão, a nitidez ela começa a ser melhorada. A capacidade de distinção de características muito próximas começa a ser revelada com a microscopia eletrônica de varredura. O que não é conseguido com a microscopia óptica. Se vocês observarem ali, alguns grãos ali, algumas fases ali, elas estão como se fossem fases contínuas, mas quando você observa na microscopia eletrônica de varredura, você vê que são fases distintas, tá certo? Quando você observa um aumento de 1.400 vezes, você começa a observar melhorar a resolução da imagem, a distinção de características muito próximas, tá certo? Então, tá aqui o limite de resolução do olho humano, como eu tinha falado, era de 0,2 milímetros ou 200 micrômetros, aproximadamente isso. A microscopia óptica, 200 micrômetros. Não, acho que... 0,2 micrômetros. Depois eu vou ter que conferir aquilo ali. Se é 200 micrômetros, 0,2... É isso mesmo. 200 micrômetros, que é 0,2 milímetros. 0,2 micrômetros, que é a microscopia óptica. Eu acho que lá atrás eu falei que a microscopia óptica eram 200 micrômetros no outro vídeo, mas é 0,2 a resolução. A microscopia eletrônica de varredura é 1 nanômetro e a de transmissão 0,1 nanômetro. Eu esqueci de colocar ali a do microscópio de tunelamento, que é da ordem de angstroms aí, tá certo? Então, a ampliação útil, aquela magnification que a gente vê nas imagens, quantas vezes aquela imagem é ampliada, é uma relação entre a resolução do microscópio e a resolução do olho humano, tá certo? Então, se a gente considerar ali a resolução máxima, um microscópio óptico ele consegue uma ampliação de 1000 vezes, tá? Ele amplia uma superfície que a gente está analisando até 1000 vezes. A microscopia eletrônica de varredura, 200.000 vezes, e a microscopia de transmissão, 2 milhões de vezes seria o aumento dele do microscópio eletrônico de transmissão, tá certo? Era essa imagem que eu estava, esse slide aí que eu estava caçando lá na hora que a gente falou de resolução lá, de aumento lá, que eu estava falando com vocês. Então ele está aí. Como que esses elétrons podem ser utilizados como fonte de interação com a amostra? Primeiro, como a gente viu lá no histórico do vídeo passado, Louis de Broglie preveu teoricamente o comportamento ondulatório dos elétrons, tá certo? Então, se esses elétrons eles têm um comportamento ondulatório, então eles podem, eles obedecem todas aquelas relações físicas para a luz. Então, a energia desses elétrons ela é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda desses elétrons. Da teoria da relatividade, a gente tem que a energia e o momento de um fóton de luz ele está relacionado pela seguinte relação, onde a energia é o momento vezes a velocidade da luz. Se a gente combina as duas equações, a gente tem que o comprimento de onda é a relação entre a constante de Planck e o momento de cada um desses fótons aí. Continuando nessa relação, o momento ele pode ser determinado a partir da velocidade que os elétrons adquirem sob determinada tensão de aceleração. Então, o momento, relacionando o momento desses elétrons aí, a gente tem que P ao quadrado, momento ao quadrado, é igual a 2 vezes a massa desse elétron, vezes a carga desse elétron, vezes a tensão de aceleração. Não é eletrovolts, é carga vezes a tensão de aceleração desses elétrons, tá bom? Então, o comprimento de onda, a gente pode juntar aquela relação anterior, do slide anterior, essa relação aqui, ó, a última, lambda constante de Planck sobre P, desculpa, aqui,
sobre P, substituir nessa relação ali do momento ao quadrado, e aí o que a gente vai ter é que o comprimento de onda desses elétrons é a constante de Planck dividido pela raiz quadrada de 2 vezes a massa do elétron vezes a carga do elétron vezes a tensão de aceleração. Então, muitos livros de microscopia, eles jogam essa relação aí, ó. Lambda é igual a 1,23 vezes 10 a menos 9 dividido pela tensão de aceleração. E com isso a gente consegue determinar qual é o comprimento de onda desses elétrons quando eles são ejetados pelo canhão de elétrons, tá certo? Então, por essa relação, a gente consegue prever qual seria o comprimento de onda em função da tensão de aceleração da fonte de geração de elétrons, tá? Então, aqui tem uma tabela onde a gente tem calculado aí o comprimento de onda em função da tensão de aceleração, que está em kilovolts, tá? Só para a gente separar aí, a energia dos elétrons do feixe primário, que é o gerado no canhão de elétrons do microscópio eletrônico, é em electrovolts. A tensão de aceleração é volts. Então, a gente vê lá a tensão de aceleração nas imagens é de 15 kV, 10, 20, 30 kV. Então, isso seria a tensão de aceleração. Quando a gente fala em electrovolts, a gente está se referindo à energia desse feixe de elétrons, tá bom? Então, se vocês observarem aqui, do lado aqui também eu calculei o disco, o raio do disco de Aire, tá? Se vocês observarem, em função do aumento da tensão, esse disco de Aire aí, ele começa a diminuir o raio. E o que acontece? Diminuindo o raio, a gente aumenta o quê? A capacidade de distinção de características muito próximas. A gente começa a aumentar a resolução do equipamento, tá? Então, eu devia ter colocado aqui o da microscopia óptica, mas acho que é 0,174 que a gente viu lá no outro slide lá de micrômetros, ou 174 nanômetros. Então, quando você tem ali a microscopia, o disco de Aire ali, ó, com 5 kV, a gente já consegue ter aí 1 nanômetro, aproximadamente 1 nanômetro. Isso aqui não está corrigido aí pela teoria da relatividade não, tá? É um cálculo direto. Para eliminar os efeitos relativísticos, não. Então, você tem ali o comprimento de onda e o raio do disco de Aire, calculados ali. Então, o que a gente observa ali? Ó? À medida que a tensão de aceleração desses elétrons aumenta, que é inversamente proporcional ali, o comprimento de onda, aumentou a tensão, o comprimento de onda diminui. Consequentemente, o disco de Aire também diminui. A resolução do equipamento aumenta. Aí, a pergunta que eu faço nesse ponto é o seguinte: o aumento de tensão aumenta a resolução? Será sempre assim? Basta eu aumentar a resolução, basta eu aumentar a tensão de aceleração que eu vou conseguir melhorar a resolução do equipamento? Não, não é assim que funciona. Se você aumentar a resolução, o comprimento de onda diminui. Esse feixe, ele consegue fazer observações em características menores, só é que tem uma implicação, tá? Tem uma implicação. Se vocês observarem essa imagem aqui, a da direita foi feita com 15 kV, uma tensão de aceleração de 15 kV. Só voltar aqui, ó. Onde o feixe ele tem 0,010 nanômetros o diâmetro dele. E a outra foi feita com 2 kV, que eu não calculei lá o de 2 kV. Se vocês observarem as características topográficas das duas imagens, vocês conseguem observar que a imagem de 2 kV, ela consegue observar detalhes topográficos com muito mais qualidade do que a imagem da direita. Então, não basta aumentar a tensão de aceleração que a gente consegue melhorar a resolução, tá? A gente consegue distinguir características topográficas muito próximas numa tensão de aceleração menor do que numa tensão de aceleração maior. A gente acaba mascarando algumas características topográficas
da superfície. Isso aí é a superfície de fratura de uma amostra de alumínio. Eu esqueci de colocar a referência aí. Deixa eu ver se está atrás aqui da minha cara feia aqui. Peraí. Não tá. Teria que ter colocado. Isso foi de um livro que eu uso como fonte aí. Que eu esqueci qual é o autor. Mas eu tenho ele aqui. Então, por que isso acontece? Tá? Por que isso acontece? Aqui a gente tem uma outra imagem de diamante com titânio, isso é lá do laboratório, do grupo de pesquisa lá do professor Marcelo. Quem está desenvolvendo isso é a Alessandra. Foi uma imagem que eu obtive e eu fui eu gostei muito dessa imagem porque ela exemplifica uma coisa, uma situação teórica que a gente tem e que eu consegui observar experimentalmente e trazer para vocês aqui. O que observa? Você tem essa na primeira imagem, o mouse não funciona, são imagens da mesma região com diferentes tensões de aceleração, da esquerda para a direita, 10, 25 e 30. Eu coloquei no máximo de tensão do microscópio eletrônico de varredura, que seria 30 kV. O que acontece? No canto superior esquerdo, vocês observam ali que está uma região clara, um contraste mais claro. E nas imagens seguintes, o que vocês observam? Esse objeto, eu acredito que isso aí seja do próprio material que está sobre a superfície ali, que está solto, ele está apoiado ali, e aí o que acontece? Você tem ali aquela parte ali que está aderida à matriz, vamos dizer assim, embaixo, aquele grãozinho que está aderido à matriz ali, e tem essa folhazinha, vamos considerar isso como sendo uma folhazinha, caída naquela região ali. Ela pode até estar aderida ali do outro lado ali. Mas vamos considerar ela como sendo uma folha sobre esse grão aí. Se você usa 10 kV, você consegue observar essa folha, não consegue ver bem as características. Eu deveria ter melhorado o contraste ali, mas eu não quis mexer, para poder tirar a imagem com as mesmas condições. Então, na imagem do meio, você começa a ver o contorno desse grão ali, ó, tá? Na imagem de 30, você consegue ver melhor esse contorno desse grão que está aderido à matriz ali. Ou seja, os elétrons, eles atravessam essa folhazinha que está caída ali, tá? E atingem a parte de baixo e extraem informações dessa parte de baixo, mesmo que esteja um pouquinho embaçada. Então, o aumento dessa tensão de aceleração e a redução do comprimento de onda favorece a capacidade de penetração desses elétrons na amostra, que a gente vai ver isso lá na frente. Deixa eu só tirar aqui, ó. Aqui você tem a seguinte situação, ó, 30 kV, que é o máximo, a figura de cima, a 20 kV e 10 kV. Esse ali ele colocou em kV, que seria a energia desse feixe aí. Então, quando você usa uma energia ou uma tensão de aceleração menor, a penetração desses elétrons ela vai ser menor. E essas imagens topográficas que a gente está observando aqui, a gente está interessado em saber a característica topográfica. Você consegue ver melhor a rugosidade ou as variações topográficas na imagem de 10 do que na imagem de 30 kV. Tá? Então, o que acontece? Se você aumenta a tensão de aceleração, você diminui o diâmetro, você diminui o comprimento de onda, tá? Você diminui o disco de Ayre, o raio do disco de Ayre, mas você aumenta a capacidade de penetração. E aí, esses elétrons que são observados para poder obter uma imagem topográfica, eles vão ser originados numa região mais interna do material. E aí você perde o quê? Resolução. Você perde a capacidade de distinguir características topográficas da superfície com nitidez. Tá certo?
Então é o que acontece nessa imagem aqui da amostra do diamante com titânio e dessa amostra aqui da fratura da superfície de alumínio, tá certo? Se vocês observarem a de 10 e a de 2, você vê a rugosidade muito melhor do que na de 15 e do que na de 25 e de 30 nessa imagem aqui, tá bom? Embaixo aqui na legenda, a gente tem a tensão de aceleração, a abertura da objetiva, o aumento, 2.400 vezes, a distância de trabalho, que é da objetiva até a superfície da amostra, o detector que foi utilizado, uma referência ali do aumento, dessa barrinha de aumento de 5 micrômetros e a propaganda do laboratório ali, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí eu coloquei. Isso aqui seria uma outra imagem que a gente obtém na microscopia eletrônica de varredura, que é uma imagem para a gente observar a composição do material. Mas eu vou discutir isso aqui em outra situação. Eu só quis comparar ali 10, 25 e 30 kV, a tensão de aceleração. Tá? Essa mudança de coloração que a gente observa nas imagens, ela é o que a gente chama de contraste. É isso, o contraste do sinal. Isso é muito importante para a gente poder fazer as imagens topográficas aí do material ou até mesmo as análises químicas que a gente faz no microscópio. O contraste, que é a variação da intensidade desse sinal, ela revela para a gente características da superfície do material, tá certo? Então, já foram 36 minutos, eu vou parar nesse ponto aqui, só falar disso daqui, ó, a interação do feixe de elétrons com a amostra. Quando esse feixe de elétrons EBIN em kV, em azulzinho aí, essa seta em azul, incide sobre a amostra, é aquilo que a gente estava falando no vídeo anterior. Vão gerar diversos sinais. Você vai ter a geração de elétrons Auger, o que a gente chama de elétrons retroespalhados, que é o que dá origem a essa imagem aqui. Desculpa, essa imagem aqui. Voltando aqui, ó. Você tem a formação de fótons, que a gente falou lá atrás que vai originar fótons ou elétrons. Então, no vídeo anterior, fótons, elétrons secundários, catodoluminescência, que geram fótons também, que a gente utiliza. A gente tem todos esses sinais superiores aí, a gente utiliza ele na microscopia eletrônica de varredura. Esses inferiores ali, que são os na parte inferior da amostra, porque o feixe de elétrons atravessa a amostra, você tem o feixe que passa a amostra, tá? Ele reduz por causa das interações que acontecem, a intensidade dele ele diminui um pouquinho, porque você tem também os elétrons espalhados elasticamente e espalhados inelasticamente. Então, todas essas informações, tá, são observadas desde que você tenha o detector específico para cada uma delas e gera para a gente uma resposta desse material. Essa interação gera uma resposta sobre o comportamento desse material, seja ele topográfico ou químico, tá bom? Ou da distribuição dos elétrons, no caso da microscopia de transmissão. Você pode ter alguma técnica espectroscópica, algum detector espectroscópico de ondas luminosas, de ondas eletromagnéticas na microscopia de transmissão também, tá? De elétrons, só microscopia eletrônica de varredura. Só para a gente fechar aqui, seriam as aberrações das lentes que a gente comentou, que era um limitador lá no históricozinho, a gente falou da aberração cromática, tá? Então, a gente tem as aberrações das lentes, as mesmas aberrações que as lentes de vidro dos microscópios ópticos sofrem, o comportamento ondulatório dos elétrons também é observado para as lentes magnéticas. Então você tem lá o que a gente chama de astigmatismo, que é o resultado que resulta
do campo magnético não simétrico, tá certo? Que faz com que a lente atue de diferentes modos na direção de propagação do feixe. Isso tem origem na não homogeneidade do material que constitui a lente, por isso que a lente ela tem que ter um material homogêneo e de qualidade. Não adianta fazer uma lente de baixa qualidade que você vai ter uma imagem de baixa qualidade, porque você não vai conseguir corrigir o astigmatismo, mesmo tendo dispositivos capazes de corrigir o astigmatismo, você não consegue corrigir ele suficientemente, tá? Assimetria das bobinas, sujeira nas aberturas, que às vezes a gente evita fazer determinados tipos de análise. Por exemplo, o pessoal que trabalha, o pessoal da metalurgia, que faz aquele preparo metalográfico, eles utilizam aquele material de embutimento. Existe um material que ele é próprio para microscopia, só é que não tem disponível no laboratório. Então eu passei a orientar a não utilizar mais aquele material dentro do microscópio, porque quando o feixe passa naquilo dali, ele começa a degradar e começa a soltar parte desse material, desse produto de degradação aí, e aquilo pode contaminar a coluna, o eixo óptico, a coluna óptico-eletrônica do microscópio. Começa a impregnar nas aberturas da lente, nas aberturas que a gente tem ali no caminho óptico. Não é a abertura da lente, é uma abertura que a gente tem no caminho óptico, tá? E aquilo ali vai prejudicar a passagem do feixe e vai gerar aberrações aí que a gente não consegue obter uma imagem perfeita com nitidez aí, tá certo? Carregamento da região vizinha ao eixo óptico, isso aí na própria coluna de passagem dos elétrons pelas lentes, pelas bobinas, pode ter o carregamento desse eixo óptico, ou o próprio carregamento da amostra. Você também tem carregamento de elétrons na amostra, porque o que acontece? O microscópio de transmissão, você tem o preparo da amostra, que a gente vai ver, só é que o feixe de elétrons ele atravessa a amostra. Então a amostra pode ser condutora ou não condutora, ele atravessa, porque é como se essa amostra ela fosse invisível ao feixe de elétrons, da mesma forma que uma lente é invisível à luz, tá certo? E aí a luz passa por essa amostra. Uma lâminazinha bem fina que você coloca na transmissão, os elétrons passam. Agora, quando você vai fazer a varredura, essa amostra ela precisa ser condutora. Se ela não for condutora, você vai observar o processo de carregamento. Os elétrons eles vão começar a acumular na superfície desse material, aquece e degrada o material, tá certo? Na verdade, o feixe, até mesmo material condutor, quando a gente vai analisar polímero, a gente tem muito problema quando a gente começa a fazer aumentos muito maiores, onde você concentra o feixe de varredura em uma região muito pequena, aquilo ali aquece e começa a liberar produtos ali de degradação, umidade que esteja no interior daquele material ali, pelo aquecimento ela começa a sair, você começa a ver a amostra movimentando dentro do equipamento. Isso é prejudicial também para o equipamento, porque pode impregnar. O sistema de bomba não consegue sugar essas partículas ali, e elas podem subir para a coluna óptico-eletrônica e contaminar tudo ali. Por isso que eu orientei, não utiliza mais essa resina de embutimento para fazer as imagens de MEV que a gente estava utilizando, só que estava tendo problema de contaminação. E aí eu dei a orientação de não mais utilizar, a menos que seja uma resina própria para MEV, que já existe, tá certo? Ela seria um material condutor. Então, esse astigmatismo, ele causa uma assimetria na propagação desses elétrons. Você tem dois pontos focais, tá? Os elétrons que estão num eixo de propagação, eles vão fazer um ponto focal, e os elétrons que estão em um outro eixo vão fazer outro ponto focal. Então você cria o que a gente chama de disco de confusão. E aí você vê uma imagem distorcida, porque ela vai ter dois pontos focais, tá certo? Então se você corrige esse astigmatismo, de modo que o eixo não... que esses dois pontos focais sejam o mesmo, você corrige isso. Existem algumas bobinas de correção de astigmatismo na objetiva que permite que você faça essa correção desse desvio
a formação de dois pontos focais devido a esse desvio dos eixos que estão no eixo, vamos considerar aqui na imagem, só para a gente ter uma referência, eixo X e eixo Y. Desculpa, eixo X plano e eixo Y na horizontal ali. Desculpa, horizontal, eixo X, vertical, eixo Y, tá? Então você tem dois pontos focais ali, o vertical e o horizontal. Isso cria essa distorção na imagem, você não consegue ter uma nitidez da imagem. A partir do momento que você corrige essa aberração, no próprio equipamento ali, você tem essas bobinas de astigmatismo, você consegue corrigir, só que se tiver contaminante e se tiver outras variáveis que a gente não consegue corrigir, a gente chega a um momento que a gente não consegue corrigir mais esse astigmatismo, mas a gente tem que promover a limpeza dessa coluna, tá? Trocar a abertura, porque fica tudo sujo. Dá um trabalho danado. Aqui na questão do microscópio de transmissão, tá? Você vê uma imagem com astigmatismo. Essa imagem está distorcida, tá? A imagem, à medida que você vai tentando corrigir esse astigmatismo, você consegue ver essa imagem em foco, tá certo? Ela causa essa distorção nos elétrons aí, porque cria dois pontos focais. E aí cria aquele disco de confusão, onde distorce a imagem, tá certo? A aberração esférica. Essas aberrações esféricas, a cromática e astigmatismo, ela ocorre pela geração de dois pontos focais no eixo de elétrons. E aí o que acontece nesse caso aqui da aberração esférica? Os elétrons que estão mais afastados do eixo óptico, tá? Eles vão ser desviados pela lente para um ponto focal, diferente daqueles que estão viajando mais próximos do eixo focal. Então você cria dois pontos focais novamente. Isso é o que a gente chama de aberração esférica. E aqui você tem uma imagem de microscopia de transmissão de moléculas de fulereno em nanotubos de carbono, tá? Então você tem o fulereno, que seriam esses disquinhos aí, dentro do nanotubo de carbono. Então o que acontece ali? Se você observa a imagem da esquerda, você tem uma imagem completamente distorcida, porque você não tem os elétrons mais afastados do eixo óptico sendo desviados, convergidos para o mesmo ponto focal daqueles que estão próximos do eixo óptico. Então você cria essa distorção na imagem aí. E aí na microscopia de transmissão você tem como corrigir essa aberração esférica para poder obter uma imagem com melhor nitidez. E para terminar as principais aberrações que a gente observa em microscopia de transmissão e de varredura, a gente tem a aberração cromática, tá? Que é o resultado da variação de energia dos elétrons do feixe primário. Se esses elétrons eles têm energias diferentes e o campo magnético ele é uniforme, então eles vão ter desvios diferentes quando eles passam por esse campo magnético. E esse desvio vai gerar novamente dois pontos focais, que vão distorcer a imagem que a gente está observando, tá certo? Então, essa aberração cromática, ela é eliminada pelas aberturas que a gente usa, eliminando os elétrons menos energéticos. Normalmente os elétrons menos energéticos são aqueles que estão mais afastados do eixo óptico, e esses elétrons menos energéticos eles são eliminados por essas aberturas que a gente tem ao longo da trajetória deles pelas lentes magnéticas até atingir a superfície da amostra. E o que acontece? Eliminando eles, os mais afastados do eixo óptico, a gente consegue ter um feixe cujos elétrons têm energias muito próximas, tá certo? Os elétrons mais energéticos são aqueles mais próximos do eixo óptico, tá bom? Então, como a gente usa uma tensão de aceleração mais elevada, a gente dificilmente observa essa aberração cromática na microscopia eletrônica de varredura e de transmissão, tá bom? O sistema de vácuo eu vou deixar para um próximo vídeo, porque a gente já vai para 50 minutos, tá certo? Aí a gente continua no sistema de vácuo num próximo vídeo, na próxima aula nossa, tá bom? Então, até mais.